Uhum. Bom dia, pessoal. Uhum. Este vai ser um vídeo curtinho. Demorei um pouco a gravar, a fazer vídeo, porque a internet aqui estava péssima, a conexão muito ruim. Mas, enfim, vamos lá. Vai ser um vídeo curtinho, né? Que depois eu vou ter que fazer outro para satisfazer um desejo do meu amigo Ademar Maqueira, que eu vou precisar estudar para fazer um vídeo sobre a filósofa Hipátia de Alexandria. Então, vamos direto ao assunto. Falar de plano de Deus. Eu já fiz até um vídeo, né, sobre esse mesmo assunto, outro. Deus tem planos para a sua vida? Mas vamos concordar que essa ideia de plano de Deus é bizarra. A gente sabe assim, né, que muitas vezes, quando a gente não consegue realizar um sonho nosso, aí dizem assim, Deus tem outros planos para você. E muitas vezes quando dizem assim, olha, pode ser que o que você quer não esteja nos planos de Deus. E dizem assim: olha, quem sabe isso não é o melhor que Deus tem para você, não é o que ele planejou para você. Mas se você considerar bem, essa ideia de plano de Deus, qualquer um de nós pensando bem, vai ver que ela é bizarra. Ela dá uma ideia assim, de uma crônica de uma morte anunciada, de uma. Da ideia assim, de que é um jogo de cartas marcadas. Você poderia até imaginar que a gente está realmente vivendo numa Matrix, numa realidade manipulada, num jogo simulado. Uhum. Bom dia, Tirso Neto, né? Tirso Neto no campo das ideias. Bom dia. Bom dia, amigo. Uhum. Ronei segundo. Bom dia. Aí vamos ver. Essa ideia de plano de Deus é uma ideia bizarra. Assim, vamos ver assim. Não sei se alguém aqui conhece as tragédias gregas. Uhum. Tem assim a de Édipo Rei, que faz muito tempo que eu li essa peça. Édipo Rei é assim. Os pais dele, Laio e Jocasta, eles tinham consultado um oráculo. Era comum os gregos consultarem oráculos. Aí o oráculo disse que o filho que ela tivesse iria matar o pai e desposar a mãe. Então Laio, o pai, ele abandonou o filho e pendurou pelos pés, assim, amarrado pelos pés a uma árvore. Aí o menino foi achado por pastores, que colocaram nele o nome de Édipo, que significa pé inchado. Aí ele foi criado por pastores. Eu não lembro muito da história, faz muito tempo que eu li assim também o livro da mitologia. Aí Édipo consultou um oráculo. Aí o oráculo disse que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Aí ele foi abandonar a cidade para evitar cumprir a profecia, porque ele pensava que o homem que o tinha criado era pai dele de verdade. Aí ele não queria que aquilo acontecesse. Aí então ele abandonou a cidade. Aí ele teve um encontro com Laio, ele não sabia que Laio era o pai dele de verdade, Laio no carro, aí ele matou Laio. Aí ele acabou indo para Tebas, né? A esfinge que ela tinha que ela assim propunha um enigma e quem não resolvesse os enigmas era devorado. Aí ela propôs um enigma a Édipo. Aí Édipo, ele, uhum. Bom dia, Roberto L. Santos. Bom dia a todos. Bom dia também. Aí Édipo resolveu o enigma da esfinge, aí ele casou com Jocasta, sem saber que ela era a mãe dele. Aí depois estava havendo um monte de coisa ruim em Tebas, que eu li na peça, mas eu não posso dizer aqui muito detalhe, senão não me toma muito tempo. Aí acabou dizendo assim, quem é o causador de todas essas tragédias? Aí que alguém diz assim para ele, Ecce homo, tu és o homem. Aí acaba dizendo para ele que ele é o responsável por todas as tragédias. Aí ele acaba descobrindo toda a história, que ele tinha sido abandonado para que a profecia não se cumprisse. Aí Jocasta soube também, Jocasta se matou, aí Édipo arrancou os próprios olhos. Ele tinha casado com a própria mãe e tido filho delas. A gente sabe que essa tragédia grega deu origem ao termo complexo de Édipo, né, de Freud. Complexo de Édipo. Aí o que aconteceu? Aí dá essa ideia, né? Plano de Deus. Ou seja, que tudo já está traçado, já é um jogo de cartas marcadas. Não importa o que a gente faça.
Se for do plano de Deus, por exemplo, que nossos planos deem errado, não adianta quanto a gente se esforçar. Que é como outra tragédia grega também, a Ilíada, né? Paris, que ele causou a guerra de Troia, né? Porque Helena, a mulher de Menelau de Esparta, fugiu com ele. Os pais dele, Écuba e Príamo, também haviam tido, assim, consultado um oráculo que se dizia que o filho deles causaria a ruína de Troia. Eles abandonaram Paris. Eu não lembro como foi que Paris depois voltou para junto dos pais, mas veja, quer dizer que tudo, não importa o que você faça, tudo já está prescrito. Não é ideia bizarra? Que eu até lembro, assim, daquela história de José do Egito. Que depois ele pensa assim, tudo foi planejado por Deus, né? Que eu até falei daquele filme Marcado pela Promessa, que é inspirada na história bíblica de José do Egito, que diz que, assim, que ele diz assim, a gente não pode entender, né? A gente não entende Deus. Quer dizer, Deus planejou tudo desde o começo? Quer dizer que não foram nossos atos? Uhum. Viraria escravo. José seria. Deus já tinha planejado então que José seria vendido pelos irmãos, viraria escravo no Egito, seria injustamente acusado e preso, mas depois se tornaria o homem mais importante do Egito depois de Faraó para salvar os hebreus. Tudo isso foi planejado. Agora, convenhamos, José parece, né, ter nascido com o traseiro virado para a lua, porque quando ele foi vendido como escravo, ganhou a confiança do senhor dele, e depois, quando ele foi preso, ganhou a confiança do próprio carcereiro, virou uma espécie de secretário na prisão. Aí depois, interpretou os sonhos do faraó e se tornou o homem mais importante do Egito. Agora, na vida real, essa ideia de plano de Deus dá tão certo assim? Vamos dizer, você planeja que você quer ser algo, aí Deus já tem planejado para você que será outra coisa? Você planeja que você quer viajar para o exterior, aí Deus planejou que você passaria a vida inteira numa cidade do interior, frustrado? Porque muitas vezes, quando os planos da gente se frustram, as pessoas dizem: olha, isso pode ser Deus lhe poupando de alguma desgraça, pode ser Deus, assim, ele sabe que o melhor para você é estar como está, mas se você não está feliz com essa situação que você vive, e também você não tem como saber se você estaria feliz de outro jeito. Aí isso até derruba a ideia, né? Porque se existe um plano de Deus, a gente não pode nem mesmo usar aquele argumento do livre-arbítrio para dizer que os crentes adoram usar para dizer que Deus não tem culpa de nenhuma das desgraças do mundo. Que, aliás, vamos fazer uma pergunta: como é que Deus pode estar no comando, Deus estar no controle e o mundo está uma baderna dessas? Que Jesus, parece que Jesus veio aqui à toa, né? Morreu à toa, porque o mundo não ficou um lugar melhor. Um filme assim que a gente poderia usar muito. Aí essa história do plano de Deus quer dizer, não vale seu esforço. Digamos que você sonha, você quer conquistar um determinado tipo de emprego, quer ter um cargo público. Aí você se esforça, se esforça, se esforça. Você sente que você se esforça, mas aí Deus atrapalha seus planos. Quer dizer que Deus atrapalha seus planos, porque não está nos planos dele que você consiga aquilo, está nos planos dele que você seja outra coisa? Aí quer dizer, assim, você gosta de uma vida livre, assim, de trabalhar ao ar livre, mas aí Deus planejou para você que você acabasse virando um empregado de escritório, obrigada a passar a vida inteira cuidando de papel. Uhum. E a outra, isso é bizarro, porque dá outra ideia, e que Deus é esse que planeja, que faz assim, as coisas parecem dar tão certo para umas pessoas e para outras não. Um filme assim que eu gosto muito, que eu já fiz até um vídeo sobre ele. Uhum. Cláudia Evaristo Marques está aqui dando bom dia. Bom dia. Bom dia, Evaristo Marques. Aí eu posso fazer uma pergunta. Uma boa pergunta assim.
aquele filme Efeito Borboleta, né, que fala sobre um rapaz, o Evan, que ele tem o poder de voltar no tempo. Aí ele sempre, toda vez que ele tenta mudar a realidade que ele está vivendo no momento, que ele tenta voltar no tempo, aí sempre acontece um desastre. Aí muda toda a realidade dele e das pessoas. Que até que chega um momento em que ele resolve parar de brincar de Deus e resolve faz uma última mudança e resolve deixar as coisas como estão. Tanto que ele até destrói tudo que pode ligá-lo aqui ao passado, para não cair na tentação de mudar nada de novo. Porque então, assim, porque ele vai vendo que toda vez que ele tenta mudar alguma coisa, assim, ele até pensa que está fazendo bem, mas ele vê que ele causa muita mágoa também, ainda que sem querer. Que ele vê que causa problemas na vida das pessoas e na dele também. E assim, uhum. Bom dia, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia Carvalho. Que ele vê que ele está causando problemas na vida das pessoas. Ele vê assim que está mexendo com a liberdade das pessoas de decidir a vida delas. Está mexendo nos destinos das pessoas. Há uma realidade em que ele está na prisão, outra em que ele está aleijado, né, sem os braços e numa cadeira de rodas. Há uma realidade em que um amigo dele está louco, uma realidade em que a mulher que ele ama está prostituída, outra em que ela está morta, outra. Há várias realidades. Aí ele vê que toda vez que você tenta mexer nas coisas é uma bagunça. Aí vejamos, quer dizer então assim, que é exatamente isso. Essa ideia de plano de Deus, já é a ideia de quê? De que Deus está manipulando as vidas da gente. Agora as coisas não dão certo, né? Como dão na Bíblia. Bom dia. Erivaldo Andrade, Paraíba. Bom dia. Está dizendo que até que enfim está me vendo ao vídeo, que é meu fã. Obrigada. É muita honra. É isso mesmo, né? Roberto L. Santos está aqui falando. Teve um caso de um artista que não vivia da arte, trabalhou de vigilante, foi demitido porque bebia. Para os religiosos, seria a vontade de Deus que ele continuasse como vigilante. Cláudia Carvalho está perguntando, efeito borboleta. Porque eu estou dizendo assim, porque o rapaz, né, Evan, ele tem o poder de voltar no tempo, aí toda vez ele acaba bagunçando a vida das pessoas, mesmo sem querer. Aí exatamente por isso, ele percebe que ele está causando sofrimento. Esse negócio de brincar de Deus, manipular as coisas. Tanto que ele, no final, toma a decisão menos egoísta, que é abrir mão da mulher que ele ama, de ter uma história com ela, e resolve deixar as coisas como estão. Outro que eu gosto muito assim do que esse filme da citação, né, que vem no começo desse filme. Algo tão pequeno como o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do universo. E assim, porque você acompanhando o efeito borboleta, você vê assim que, Evan, a gente vai tendo a chance de ver que cada pequena atitude nossa faz a diferença no nosso destino e no destino das pessoas. Deixa eu ver aqui. Francisco Dias, obrigada. Obrigada. Parabéns por fazer parte do. Obrigada. Porque toda vez assim que ele vê que o que esse filme fala, veja, mostra que a cada escolha. Muda, a religião muda mesmo. O filme mostra que a cada escolha que a gente pode ter feito, porque toda vez que ele faz uma escolha, muda tudo. Ou seja, o filme deixa bem claro que são as nossas atitudes que influem no nosso destino, independentemente do que a gente acredita ou não. Ele, assim, quando ele escolhe, por exemplo, abrir mão da mulher que ele ama, ele faz com que ela tenha uma vida normal. Agora ele abre mão da história de vida com ela. E todas as realidades vividas por Evan, quando ele coitado, ele bebia pelo simples fato de não estar fazendo aquilo que gostava, né? Aí se tornou um artista reconhecido em Pernambuco, que bom. Mas não foi graças a Deus, hein? Aí, veja bem, porque toda vez que Evan, ele volta
e ele vê que cada pequena mudança influi, ele vai vendo que tudo são possibilidades, que o que fez com que nossa vida estivesse como está agora não foi nenhuma vontade divina, tudo talvez tenha sido uma pequena atitude, que talvez tenha parecido insignificante no momento em que a gente tomou, mas que causou uma repercussão enorme, como o voo da borboleta, que causa um tufão no outro lado do universo. Porque a gente vê essa teoria do caos sendo aplicada em todo o filme. E no final é isso mesmo, porque você vê o quê? Você vê que são nossas escolhas que determinam o nosso destino. Quantas vezes você, olhando para o passado, você não desejaria não ter ouvido aquela pessoa, não ter confiado nela, a pessoa que te traiu?